E eu posso falar de propriedade, que a Breton é um produto de desejo. Missão foi cumprida? Foi cumprida. Eu sei que a gente vai terminar essa conversa cumprindo essa missão. Parte de criação de produtos, porque esse é o coração da Breton hoje. Quando se fala em design brasileiro, é impossível não lembrar da Breton. Mas, por trás dos móveis icônicos, existe algo ainda mais sólido. Uma família que transformou um negócio em legado. Na conversa cara de hoje, Marcel Rifkin abre as portas da sua história e da história da sua família, para mostrar que o maior patrimônio não é só a empresa, mas o que ela representa, união, valores e o futuro compartilhado. Seja muito bem-vindo, Marcel, ao nosso sofá aqui do Conversa Cara. Muito bom estar com vocês aqui, muito bom estar aqui. Obrigado, Marcel. A gente que agradece a atenção de vocês. Vamos abrir o coração para vocês aí, da nossa história, do que a gente tem de vivência e vamos tentar agradar aqui a todo mundo. Bacana, tenho certeza que vai ser uma experiência. É o que eu falo, a gente está sempre aqui tentando levar para a audiência uma verdadeira aula e conhecendo aí um pouco da tua história, a gente sabe que vai ser, como eu falo com o Mochi todas as vezes, né? Missão foi cumprida? Foi cumprida. Eu sei que a gente vai terminar essa conversa cumprindo essa missão, tá? E vamos começar falando do seu negócio como herança. Como é que foi assumir a Breton depois da geração dos seus pais? Você falou para mim que ele era diferente, que vocês pensavam diferente. Então me conta um pouquinho como é que isso tudo começou. Olha, a gente já tem a veia da madeira desde o tempo que eu era moleque, do tempo que eu era criança. Eu me lembro ainda quando era, na época que meu pai nem tinha vendedor, era ele sozinho na loja, com aquela bagunça toda. E ele almoçar de vez em quando falava para mim, filho, fica lá na loja um pouquinho. Eu falo, pô, pai, mas você não tem preço em nada, como é que vai entrar alguém, como é que eu vou fazer? Porque tudo era da cabeça dele, tudo era bagunçado. E eu, naquela época, já comecei a pensar, bem mesmo moleque, eu já falava, não, daqui a pouco eu vou ter que dar um jeito, vou ter que melhorar isso daqui, vou ter que aprimorar aquilo que ele iniciou. Que já é uma arrancada, você não sai do zero. Sim. Você já sai de alguma coisa pré-montada, não de acordo com o que a gente imaginava. E eu vou te falar, até hoje, não sei se eu posso falar o nome, lógico, mas a nossa empresa Breton, ela está sempre em transformação. Ela não é uma empresa que tem louros e vive de louros. Porque a Breton ela cresceu de uma maneira única e ela ocupou algum espaço. Eu me lembro de várias lojas de renome que tinham e quando eu iniciei a minha carreira eu me espelhava muito em algumas delas e simplesmente desapareceram do mercado. Então, o que a gente aprende? Abriu a asa, vem alguém e toma seu lugar. Sim. Então, é assim que a nossa empresa funciona e sempre com um pensamento um pouquinho à frente do tempo. Ontem era meu pai, hoje, ou anteontem era meu pai, ontem fui eu, e hoje está meu filho que está tocando também, está de CEO e com uma cabeça muito aberta e desenvolvendo assim maravilhosamente bem. Eu digo o seguinte, eu fiz muita coisa boa, mas muita coisa boa aconteceu ainda depois que meu filho assumiu como CEO. Então é uma sequência de atividades, é uma sequência de melhorias, é uma sequência de cabeças pensantes e isso que funciona dentro de uma empresa, principalmente familiar. Muito legal. Ela foi inaugurada na década de 60? Olha, a família já tinha bem antes uma outra marca,
que era onde essa era a loja do meu pai. E depois de um tempo, em 67, ele resolveu montar esse outro negócio, já com um pouquinho mais de cara de móveis arrumados, de tentar dar uma acertada. Em 67, em agosto de 67, ele fundou a Breton. Uau, fez agora 58 anos. Sim, está fazendo 58 anos. Caramba, hein? Já é um desafio muito grande esse, porque conseguir tocar uma empresa num país que é hostil aos negócios, como o Brasil, não é para qualquer um, muito menos com mais de 50 anos. Né? E a gente passou por todos os planos, por todos os perrengues que tiveram, tudo. Todos. Cruzeiro, Cruzado Novo, Real, Collor. Tudo, e estamos firmes e fortes. E no meio dessa história toda, desses 58 anos, qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar nessa trajetória? Foi a inauguração de loja de shopping. Por quê? Porque nós éramos uma loja de bairro, em Santana, e atendíamos basicamente aquela região. E quando apareceu o shopping, o Lar Center, que era uma novidade na época, e eu tinha que... eu conversei com a família, falei, se a gente não entrar, nós vamos morrer. E na época meu pai falou, como você vai dar? Vai pagar um ponto, vai pagar um negócio que não é seu, um imóvel que não é seu? Falei, eu vou arriscar. Fui lá, assinei o contrato, cheguei para ele e falei, pai, assinei. Ele, puta, ficou maluco. Falou, como você fez isso e agora, não sei o quê. Cara, 3 meses de atuação na loja, todo o investimento voltou. Nós deixamos de ser uma loja de bairro para começar a ser uma loja da cidade. E da cidade e de cidades próximas. Grava e ia lá comprar, né? Exatamente. Em 88 não tinha um centro de compra. A Gabriel era muito incipiente na época. Sim. Então ali foi o pulo do gato. Ali foi onde a gente realmente... Foi ali que você movimentou, foi uma decisão difícil de tomar, porém que deu certo. É aquela coisa que a gente fala, né, amor? Tem decisões que a gente toma, às vezes até no feeling, e você fica sem dormir, mas quando você vê, dá certo. Tem aquela história, você fez pesquisa de mercado, eu fiz a minha cabeça pensante. Tá. Coragem. E a coragem, exatamente. Coragem e saber que você ia morrer onde você estava. E muita gente não foi para lá e eu tomei lugar de muita gente que não foi. Qual foi o primeiro shopping? O Lar Center, onde é o Center Norte. Ah, mas ele não era aquele modelo de negócio ainda, né? Olha, já abrimos com uma pegada mais de decoração de interiores, exatamente. Então, na verdade, a decisão estratégica de mudar o rumo da rota coube a você uma decisão bastante importante, que você mudou o rumo da história lá atrás. Exatamente, foi ali, e dali para frente a gente teve muito acerto. Lógico, tivemos erros também, mas o erro a gente aprende. Que faz parte. Que faz parte do negócio. Você tem uma marca hoje que não é, ela leva o Brasil com muito orgulho lá para fora. Sim. Né? Você atribui esse sucesso hoje a essa primeira movimentação? Olha, esse sucesso hoje da Breton eu atribuo a muitas pessoas que estão com a gente. Atribuo principalmente a minha parte de criação de produtos, porque esse é o coração da Breton hoje. É lógico que nós temos um serviço extraordinário de entrega, de pós-venda, mas a criação, a montagem de loja, o design do produto, a escolha dos designers, essa é fundamental. Porque isso é que diferencia você das outras marcas. Legal. E são pessoas que estão com vocês há muitos anos? Sim, são pessoas que estão há muito tempo, e a gente tem também dentro desse pessoal nosso criativo, nós temos também um time de designers que são escolhidos a dedo com a missão de complementar o nosso perfil todo e a nossa composição de produtos. Legal. E quem é que faz essa curadoria de designers? Nosso diretor, Daniel Pegoraro. Legal.
juntamente com a minha esposa Nete. Achei que você não ia falar dela. Não, tenho que falar porque ela é muito importante. Ela é uma pessoa assim, extraordinária. Toda a parte de call center da Breton foi ela que implementou. A parte humana da Breton é muito por conta dela. Hoje minha filha Fabiana toma conta de pessoas, de processos, de parte fiscal, contábil. Minha filha Gisele, parte de marketing. Mas a gente tem um núcleo familiar que de vez em quando que sai um arranca-rabo, que é normal, mas sempre unidos. Eu acho que esse é um dos maiores segredos. Eu acho que, pelo menos na minha visão, e você vai me dizer se eu estou certo ou não, mas eu acho que essa é a maior diferença entre administrar um negócio e cuidar de um legado. Na verdade, a gente já teve muita oportunidade para profissionalizar mais do que nós já estamos profissionalizados. Mas eu nunca abri mão da nossa identidade, da nossa identidade e dos valores que eu tenho, que eu passei para o meu filho, que a família tem. É alguma coisa que está dentro da gente, é uma coisa que é feita com muito carinho, com muito amor, e que eu às vezes estou com uma turma de pessoas, eu pergunto, o que você faz? Eu falo, tem uma loja de imóveis, como o senhor Breton, pô, eu já tenho um sofá seu, outro eu tenho não sei o quê. Eu acho que o que mais a gente tem de positivo é que a gente não se acha. Você só é bom quando os outros acham que você é bom, não quando você se acha o bom. Sim. Fantástica essa tua colocação. E eu posso falar de propriedade, que a Breton é um produto de desejo. Eu acho que esse é o maior valuation da sua marca. Sem dúvida. O meu maior orgulho é fazer a felicidade das pessoas. E é feito. E a felicidade das pessoas é dentro de casa. É onde você abre a porta, fala, eu estou no meu mundo, eu estou com aquilo que eu queria. E eu falo que valor, dinheiro, é uma coisa muito relativa. O dinheiro, aquele bem que você tem, a sensação de caro ou barato, ela termina quando você acabou de pagar. E aí você fica ou com aquilo que você comprou que não é bom, ou com aquilo que você comprou que é bom. Agora, a gente tem, acho que, dois mercados, né? Eu vou entrar num tema aqui, mas vou terminar esse teu primeiro tema. Vamos lá. A gente tinha um mercado antes da pandemia, que no meu entendimento vale tanto para móveis como vale para outros bens. E esse mercado do pós-pandemia, ele despertou nas pessoas um nível de interesse de ter a sua residência muito mais fortalecida e deixá-la com muito mais cara do dono, porque a gente viu isso em vários segmentos que os números estão maiores hoje do que pré-pandemia de qualquer segmento. Então eu entendo que a mudança comportamental do consumidor global, não só no Brasil, ele mudou valorizando o bem-estar dele dentro de casa. E aí isso entra todo um pacote onde a Breton contribui com isso. É muito natural que quando você não pode sair, que você está preso, ou você está preso num local agradável ou você está preso numa jaula. É muito mais agradável você estar bem instalado, bem posicionado. Isso realmente que você falou, Moishe, é uma grande verdade. A pandemia a gente já estava muito bem, mas a pandemia deu um impulso muito maior ainda. Foi épocas que a gente teve que demorar quase 90 a 120 dias para poder entregar um produto, porque a quantidade de pedidos, a quantidade de gente que resolveu investir no seu bem-estar foi enorme. Não só no nosso segmento, carros, enfim. Sim. As pessoas valorizaram muito mais ter aquilo que eles podem usufruir do que ter um dinheiro no banco que você não pode usufruir. Porque mudou os valores. Exatamente. Os valores mudaram, que você não vai estar para sempre, né? O consumidor, o comprador de uma marca como a sua é um comprador exigente. E você me fala que você tinha 120 dias
para entregar. Como é que funcionou isso? Como vocês lideram com esse tipo de situação? Eu considero o consumidor da Breton aquele que compra por vontade, não por necessidade. Tá. Então, aquele que compra por vontade, ele tem desejo, não só da minha marca, como de qualquer outra marca. O cara que tem possibilidade, que tem condições, ele compra. Eu vejo hoje algumas marcas de relógio que você demora 6 meses, 8 meses, sim, e nem por isso você vai comprar uma outra marca em detrimento dessa, verdade, porque você tem desejo daquela marca. Verdade. E com a gente era a mesma coisa. Quer dizer, a pessoa quer o quê? Quer um bom desenho, quer uma qualidade, quer pós-venda, quer durabilidade, quer um produto atemporal. Então... Ele tá disposto a pagar o preço do tempo. A gente teve que adequar muito a nossa fábrica, a gente teve que contratar muita gente e até hoje, graças a Deus, a gente contratou e não dispensou. Quer dizer, a coisa realmente continuou boa. Mas é isso, quando você, na época que o boom, você queria um carro bom, você tinha que esperar também. Sim, sim. Ainda hoje tem isso. Não, porque às vezes você não está preparado de uma hora para outra para uma demanda muito grande. Sim. Mas hoje a gente já está preparado, hoje a gente, além das nossas lojas próprias, também temos franquias, então... É uma demanda alta e a gente tem que entregar. É que eu falo, o cliente ele não tem culpa se o meu funcionário ficou doente, se o caminhão quebrou, não tem desculpa. Eu tenho que atender. E a família está adaptada a essa filosofia no geral? Sempre o cliente em primeiro lugar. Parabéns. Eu estou falando que vai ser uma aula. Então, falando em família, né, vamos mudar o tema aqui, que é um tema bastante interessante. O que a sua família representa no dia a dia da Breton? A alma da Breton. A alma da Breton. A alma da Breton. A nossa família hoje respira Breton, a nossa família se dedica a Breton, a nossa família se dedica a atender. Porque você tem uma preciosidade na mão que é seu cliente. E eu falo, a nossa família ela sabe, ninguém entra hoje para fazer uma visita numa loja como a nossa sem interesse de compra. Então a gente tem que dar o atendimento, tem que dar o encantamento e tudo isso parte de nós. Se nós não dermos esse exemplo, a família não der o exemplo para todos os colaboradores que estão conosco, nada vai para frente. Então a família é fundamental, principalmente no negócio familiar. Aliás, no negócio familiar, porque no outro não. Eu espero que ainda comigo vivo a gente continue com a Breton, que meus filhos não passem isso para frente. Eu também espero. Então, você viu que lição isso aqui? Ninguém entra na loja deles sem desejo de compra. Ou seja, não tem aquela venda de passagem, né? No famoso varejo sem marca. E o valor que está se dando pro cliente, tá certo. Ele é o centro de tudo. Uma filosofia ótima essa. É o nosso diamante. Falar em diamante, acho que nós temos outro diamante aqui. Na história da gestão empresarial hoje, quebrou um pouco o paradigma, né, das famílias antigas. Então hoje os conselhos, os cargos executivos, eles não podem ser preenchidos por família, que o próprio conselho limita, que maneira que vai entrar o familiar, como que ele pode entrar, se ele tem o dom, se ele tem capacidade, e tem que entrar por meritocracia. As grandes corporações, as enterprises, têm esses regimentos. Então eu entendo que a Breton ela está quebrando um paradigma muito forte nos dias de hoje. E aí eu queria fazer mais uma pergunta. Você, Marcel, ao lado da sua esposa, dos seus filhos, então você hoje está dando uma escola hoje de profissionalismo, de gestão empresarial, de gestão de branding. Então como que é empreender e administrar tudo no horário comercial e no horário familiar? Bom, não sei se vocês sabem que o André, meu filho hoje CEO, ele é formado em medicina
Ele fez medicina na USP, ele fez título de cirurgião geral, ele ficou 1 ano trabalhando, depois entrou para fazer mais uma residência de aparelho digestivo. E no meio do caminho ele não me pergunta por quê, nem sei por quê, ele falou, pai, eu não, acho que não é isso que eu quero. Eu me lembro que para mim, para minha esposa, para a neta, abriu um buraco no chão, ele não sabia onde se segurar. Mas eu falei para ele, então agora você vai, eu vou pôr uma mesa do lado da minha, você vai sentar do meu lado e você vai ver como é que eu atuo. Porque eu não sou um professor, mas eu gostaria que você pegasse um pouco da minha vivência, daquilo que os anos me ensinaram. E olha, foi uma grata surpresa, porque o menino ele tem uma capacidade extraordinária e hoje ele, enfim, fez a parte internacional da Breton, criou a parte de franquias da Breton. Então a família é tudo, né, Moisés? Então, falando em família, eu sei que a tua formação é de engenheiro, você é maquinzista civil. Então você, aliás, você é mais cartesiano do que... Aliás, fazemos 50 anos de formado esse ano. Uau. Parabéns. E aí, para fazer toda essa gestão de pessoas, de conflitos, você sente que a fé, a sua fé em Deus, nas pessoas, na vida, é parte do seu processo de formação e das decisões certas? Olha, eu venho de uma família judaica, meu pai é uma pessoa que chegou da Europa após a guerra, libertado num campo de concentração, tinha número, chegou no Brasil com $10 e uma vontade de viver, porque senão já teria sucumbido à guerra. E graças a Deus formou uma família, formou a gente, então a gente tem essa raiz do que os nossos antepassados passaram, coisa que a gente nunca gostaria que passasse de novo. Infelizmente hoje, com esse antissemitismo que está aí, enfim, não é nem assunto para a gente falar hoje aqui, vamos deixar isso para lá, mas a fé nos move muito. Nós somos judeus não religiosos, mas seguimos todas as tradições, e eu fui contemplado com a possibilidade de ter construído um centro comunitário judaico. Que legal! No bairro de Higienópolis, quando eu fui presidente do Centro Cultural. Era uma antiga sinagoga que tinha no Bom Retiro, que nós levamos para Higienópolis, e sob a minha batuta lá a gente ergueu, e é um dos orgulhos que eu tenho. Que legal, muito legal. Então a fé realmente algo maior move a gente sempre. Sem dúvida nenhuma. Você vê, né, Moshe, não é o mais um aqui que vem do Bom Retiro, né? Sim. E eu achei muito interessante. Eu queria fazer do Bom Retiro na parte espiritual, não na parte operacional. Mas os três aqui tiveram alguma relação com negócios no Bom Retiro eu não tive, mas morar no Bom Retiro é uma escola, foi uma escola. Foi para mim, para o Moshe, então nem se fala. Foi uma escola. Eu queria ainda ficar nesse tema, eu queria fazer uma reflexão. Hoje a gente vive um momento onde os jovens, eu vejo não só jovens, até pessoas da minha geração, sempre muito desacreditados, de que não é possível conseguir alguma coisa, não é possível, eu não nasci rico, ou eu não tive oportunidade. A gente vê muita gente reclamando, né? E eu sempre penso, assim como você contou a história do seu pai, eu penso no meu avô, que foi imigrante também, e que chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás, e conseguiu construir, ele se tornou um grande barão do café. Ele conseguiu construir uma história, e eu não estou falando só de se ele foi grande ou não, mas ele chegou aqui sem nada, não tinha comida, e conseguiu construir. Eu acho que as pessoas deviam resgatar mais os nossos antepassados, porque eu acho que se meu avô, seu pai, o pai do Moshe, visse essas pessoas hoje,
Fala, cara, a pessoa acorda, ela tem o luxo de ter um banheiro em casa, né? Que antigamente isso não existia. Né? Não, vários, né? Tem vários banheiros. Aliás, hoje as crianças de hoje não sabem o que é viver sem suíte. É isso. Não é? E, de repente, a gente olha lá para o passado e fala, aqueles caras tiveram todas essas dificuldades e construíram alguma coisa. Eu que estou aqui, nasci em carpete, não posso construir. Então, acho que essa é uma reflexão que eu queria deixar registrado aqui. Não, mas eu conheço a história do Moses, eu conheço, eu sei muito bem a origem de como ele veio e a capacidade dele transformar tudo aquilo que ele aprendeu numa realidade maravilhosa, que é hoje toda essa parte que ele toca, incorporação, enfim, um legado que ninguém deu para ele de mão beijada. Sim, sim. E é aquilo que eu também não recebi de mão beijada. Mas eu digo uma coisa, herdar não é o problema. O problema é você não dar continuidade naquilo que você herdou e você dilapidar aquilo que você herdou. E melhorar aquilo, porque é o que eu falei, você parou no tempo, alguém toma o seu lugar. E você fala que as pessoas ficam reclamando, que eu não tenho oportunidade, oportunidade tem. É só você parar de reclamar e vai vender lenço. Gaste tua energia vendendo lenço para quem está chorando. Para quem está chorando, pô. Fazer uma observação pro nosso público. Novamente, o Conversa Cara, através de um excelente CEO e atual presidente do conselho, bate de novo o que o nosso primeiro entrevistado falou. Se em 6 meses não investir na empresa em inovação, ele sai do mercado. Isso foi dito na nossa primeira palestra, no nosso primeiro entrevistado, e a gente sente que as empresas e com os líderes de sucesso, a preocupação ela é diuturnamente a inovação na gestão empresarial e gestão de pessoas. Porque você tem lucro. Se você pega todo o teu lucro e não reinveste na empresa, acabou tua empresa. E mais uma vez as palavras, né? Que o bicho empreendedor não gosta de dinheiro, porque se tivesse, se ele gostasse, ele ficava com o dinheiro e não reinvestia. Então, a gente está vendo que o sucesso tem uma vertente que vai se encontrando todos os líderes de sucesso, né? Sim, sim. É o que a gente está procurando aqui, de fato, é a intersecção em todos esses líderes de sucesso. Agora, a gente sabe que tem muitas coincidências. E lá na frente a gente vai conseguir trazer esse resultado. Se você pegar de todas as pessoas que vocês entrevistaram, vocês vão ver que existe uma convergência. Sim, perfeito. Nada é por acaso e nada acontece sem suor. Perfeito. E é isso que a gente está tentando ensinar aqui. Exatamente. Conversa Cara. Legal. Agora, Marcel, qual foi o momento em que a família foi a sua maior força para superar a sua maior dificuldade? Voltando alguns anos aí. Olha, eu tenho um pilar em casa que é a Nete, minha esposa. Momentos ruins todo mundo passa, momentos depressivos você passa, aquele momento em que você fez alguma coisa que não deu certo e você fala, vou largar, vou abandonar, e você tem em casa uma força que te alavanca. É que eu digo, você tem uma esposa, ela te levanta ou ela te derruba. Perfeito. Eu tenho uma que me levantou sempre. Parabéns. Então a gente continua de novo batendo o pilar de todos os entrevistados, que isso aqui é uma contínua verdade. Mais uma vez. Então, mais uma intersecção aí. Mais essa também. Muito bom, muito bom. Aliás, a minha mulher agora eu consegui por uma fonte que eu não posso dizer. Não diga. Eu consegui a Lei Magnitsky para ela. Vão tirar todos os cartões dela. Você conseguiu colocar ela lá? Consegui. Muito bom. Eu acho que tá mais para ela tirar o cartão do Marcel. Eu acho que alguém vai apanhar depois que cortar aqui. Eu não sei não, ele tá falando aqui na câmera, mas eu vou confirmar depois no backstage. Mas eu não vou falar a fonte que eu consegui, claro. Isso aqui é... Tá em off. Tá em off. Muito bom, muito bom. Muito bem. Bom, Marcel, a gente tem um momento super especial aqui, que é de um dos nossos patrocinadores, Audiaço, que nós chamamos aqui de Pergunta Construtiva. Vamos lá. A Audiaço é uma empresa que ajuda a construir o Brasil.
mas quem constrói também pergunta, também tem suas dúvidas. Então, vamos lá. Então eu vou deixar rodar o VT aqui com a pergunta da nossa amiga Sabrina. Oi Marcel, tudo bem? Eu sou a Sabrina, sou analista de cultura e comunicação da Audiação. Tá sendo um prazer poder fazer essa pergunta a você, ainda mais sendo você o grande responsável pela transformação da Breton em um sinônimo de design brasileiro. E eu gostaria muito de saber, além, claro, de ser uma marca forte e reconhecida, o que você acredita que constrói mais longevidade? Processos bem estruturados ou valores familiares inegociáveis? E como que a Breton equilibra esses dois pilares? Oi Sabrina, adorei a tua pergunta, foi muito boa, bem colocada. Longevidade numa empresa é uma empresa que tem alma, uma empresa que inova, uma empresa que nunca está parada, nunca parada no seu tempo. Lógico que a gente tem muitos valores familiares que a gente emprega na empresa, valores que são intrínsecos a gente, valores que no Brasil são cultuados, mas que na verdade não deveriam ser cultuados, que é credibilidade, honestidade, tratamento perfeito para ter os clientes, que são valores que acabei de falar novamente, não são valores que a empresa tem que ter como valor, mas sim são valores que elas têm que ter intrínsecos ao teu negócio. Não acha que isso é o teu diferencial. Isso não é teu diferencial. Isso são seus valores. E a gente tem que, aliado a esses valores, criar também processos. Porque sem processo uma empresa não anda. Então você tem processos e esses processos também não são estáticos. Processos, eles mudam sempre. Você tem que estar sempre aberto a mudanças. O dia que você achar que você está toda certa e que você chegou no auge, é o local certo para você pular e cair de cima de onde você está. O segredo é alma, processos, inovação e perfeição. Perfeição você nunca vai achar. Perfeição é divina, mas nunca se deixa de procurar. Essa é a minha lição, isso é o que eu tenho para te dizer dessa sua pergunta, que foi maravilhosa, Sabina. Espero que você tenha gostado da resposta. Sensacional, Maravilhoso. sensacional. A Audiação é uma empresa familiar também. Então ali trabalham os fundadores, agora já está na segunda geração. Então também é um pessoal com quem a gente aprende muito convivendo com eles. Terceira geração. É a terceira, né? É a terceira já. geração. Que nem ele. Mas eu gostei muito quando ele fala da perfeição, né? Tem uma frase que diga, cara, vai atrás da perfeição. Mesmo que você não encontre, você vai estar fazendo alguma coisa mais próximo da perfeição do que alguém que não vai atrás. Nunca deixa de procurar a perfeição. Nunca. Eu faço isso também nas nossas lojas, meu veio de engenheiro. E eu sou um cara assim muito perfeccionista. Eu não sou um cara criativo, não sou um arquiteto, sou engenheiro, mas quando eu recebo uma planta, cara, deixa comigo que eu sei melhorar, sei fazer ela de um jeito sensacional. E eu acho que esse é meu maior dom. E eu sou um cara que eu não me conformo com coisas mal feitas. Eu também não. E eu digo o seguinte, todo mundo diz que errar é humano. Eu falo, não, humano é acertar. Errar é negligência. Alguma hora você Mais uma frase. fez errado. Anota aí. O humano é acertar. Anotou? Gostei, não. A gente tem uma coleção de frases aqui fantásticas. E vamos lá, e foi assim que você ensinou seus filhos? Como é que você enxerga a nova geração da família assumindo os negócios? Foram esses aprendizados que você deu e eles estão seguindo? Me conta um pouquinho. Olha, felizmente eles estão num caminho bom. É que eu te falei, eu nunca fui um bom professor. Eu sempre fui uma pessoa, um bom executor. E isso eles viam em mim o tempo todo. Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que buscava e buscarei sempre a excelência. Eu acho que esse legado eles têm
e esse legado eles colocam tanto na família deles quanto no negócio. Muito legal, muito legal. E aí você me diz, né, você já disse algumas vezes que você nunca foi um bom professor, mas eu acho que a Breton ela tem muito a ensinar para todo mundo. E na tua visão, você acha que o Brasil tem alguma coisa a aprender com a história da Breton? O Brasil é um país que abriu as portas para minha família. É um país que a gente tem muito orgulho de ser brasileiro. Eu não vou falar de política, porque cada um tem o seu viés, eu estou fora disso. É um país de oportunidades, é um país se você trabalhar, se você der duro, se você não esmorecer na tua ideia e naquilo que você está focando, com certeza você vai ser bem sucedido. Vamos lá, eu particularmente sou uma pessoa que observo muito culturas como a cultura judaica, os libaneses, os orientais, e vejo como eles cresceram, como a união das famílias foi essencial para o crescimento de muitas empresas que vêm nessas três culturas que eu acabei de falar. E o brasileiro, por si só, a gente vê por uma questão cultural, cada um toca o seu, cada um resolve o seu problema. Então, você tem ali uma casa, mora pai, mãe, 2 filhos, 3 filhos, e cada um está seguindo o seu caminho. E, ao mesmo tempo, a gente vive num país que ele, por mais que seja hostil aos negócios, ele é cheio de oportunidades. E muitas vezes essas famílias poderiam estar se unindo para se criar alguma coisa e iniciar aí uma carreira empreendedora e quem sabe um dia chegar, né, a um legado como o da Breton. Desculpa, como o da Breton. Da Breton. Dentro desse contexto, você deixaria uma mensagem para que essas famílias se motivassem a se unir e a acreditar, apostar nessa força da família? Tem muita família brasileira que tem também muitos negócios e bastante pujança naquilo que fazem. Eu tenho vários amigos, é que eu não sei dizer quem é o brasileiro puro, porque todo mundo é oriundo de alguma coisa, ou é espanhol, ou é alemão, ou é português, italiano. Então, nós somos um país de poucas pessoas, que eu posso dizer que são 400. Sim. Mas mesmo essas famílias, elas têm muita pujança, e eu vejo, eu não sei se você está falando daquela família mais humilde que espera que o filho seja um bom jogador de futebol para a família crescer, mas eu vejo que com educação, com perseverança, qualquer um aqui nesse país tem condição de crescer. Qualquer família, não importa a crença, não importa de onde veio ou como veio, basta ter educação e vontade. A gente tem hoje dados, né, de pré-pandemia e pós-pandemia, que a gente divide o mundo na pré-pandemia e pós-pandemia, tanto na parte de saúde mental como na parte de gestão empresarial. Então a gente teve milhares de cortes de CLT, né, no Brasil, um país CLTista, onde nós tivemos números, o grande advento do MEI, né? O MEI é uma coisa maravilhosa hoje, que trouxe o seletista demitido para ele empreender, que é uma das coisas maravilhosas que o Sebrae tem hoje, números incríveis. A gente tem, depois do MEI, o cara já vai para o simples pequenininho, a micro, ele sobe para super micro. Então, assim, pegando o exemplo do Marcel hoje, a gente pode levar isso como uma boa aula hoje. Por quê? Porque a gente fala isso no mundo inteiro. O brasileiro tem um espírito empreendedor fora da caixa. Até para você conseguir tocar esses últimos 30 anos, os caras são tudo artista. Sim. Então a gente tem esse espírito empreendedor, a gente tem a família que nasce um negócio por intuição, sem organização,
Então depois ele se melhora um pouquinho, passa por um processo onde o Sebrae tem essa mão nacional, que é uma coisa maravilhosa de formatação de gestão hoje, desde o micro até um cara que vai sair, vai para o lucro real. Então você tem muito para deixar aqui, Marcel, porque a gente volta para essa minha pergunta, né? Como equilibrar a tradição que o seu pai te passou lá para você ficar na loja sem saber a tabela de preço, e ele sabia que você ia por instinto conseguir atender, vender uma prateleira, vender uma mesa, e você ia se virar e vender. E isso ele fez com intuição. Nem você sabia que você já estava aprendendo. Na verdade, ele largou a bomba para ver se eu me virava. Então essa é a melhor lição. Ótimo. É a melhor lição. O que a gente sempre levou em conta é que o brasileiro ele é muito criativo. O brasileiro e eu me considero brasileiro, sou primeira geração de brasileiro, mas eu sou brasileiro. E o que nós passamos e o que a gente tem de leis que atrapalham a gente na área empresarial, e a gente consegue, apesar de estar vivos e cada vez seguir mais em frente e deixar o legado não só para a família, mas é um legado para o país, porque essa é uma empresa genuinamente brasileira, é uma empresa que acredita no design brasileiro, na indústria brasileira, e que, sem modéstia nenhuma, não devemos nada a nenhuma empresa do mundo na área de móveis, de design. Tenho certeza disso. Tenho certeza. Isso já é pacífico. Pelo contrário, eu acho que a gente tem até coisa muito superior aqui no Brasil do que em muitos lugares lá fora. Eu sou suspeito para falar, eu já falei. Isso quem tem que dizer são as pessoas que vêm. Eu tento fazer e faço o que de melhor existe em acabamento, em design. Isso é impecável. É isso que eu quero. Eu quero deixar um legado de beleza, de conforto, de durabilidade. E a gente tem que acreditar naquilo que a gente faz. Eu vou contar uma passagem comigo. Em 2018 a gente estava comprando uma casa e ela ia vir com porteira fechada. E quando o proprietário foi mostrar para a gente a sala, ele falou para a gente, é tudo Breton. Então, assim, o teu legado já está deixado. Isso que você está falando, às vezes eu encontro pessoas que falam, a minha mãe, tudo que ela tem na casa dela é de vocês. Eu falo, não é da gente, ela comprou, ela pagou, é dela. Muito Mas bom. foi legal, ele potencializou o valor da casa, falando, tudo Breton. Não, mas hoje, por exemplo, no real estate hoje, de imóveis prontos, a gente está atingindo a maturidade do mercado americano. O mercado americano ele tem um histórico, tem os Netflix dos corretores de alto luxo. Então o Brasil já importou essa metodologia que você não vende o imóvel hoje no português na casca. Você pega, decora, pega um arquiteto, coloca os móveis que mais deseja, onde ele aumenta o valor agregado do imóvel sem móveis e ele aumenta o ticket de venda do imóvel com os móveis. Isso já existe hoje uma técnica que está sendo aplicada. O mercado ficou muito profissional e as empresas hoje se adaptaram, todas as prestadoras de serviço, para esse novo consumidor. Tem que isso está uma realidade muito bacana, onde trouxe o real estate para um profissionalismo muito grande. E agrega um valor enorme, viu? Sem dúvida. Agrega, porque você desperta o desejo, né? E aí vem o brand. Fechando esse quadro aqui, eu não poderia deixar de perguntar novamente, eu quero que o Marcel deixe essa mensagem, a gente já falou disso, mas uma mensagem rápida, que seria a mensagem que você vai deixar para essas famílias que sonham em empreender juntas. Eu digo que empreender é uma corrida com barreiras. Algumas você vai derrubar, outras você vai correr mais
rápido, mas mais devagar, mas ali na frente tem um objetivo. E esse objetivo é aquilo que você tem que procurar. E não esmorecer com nenhuma queda, mas saber aquilo que você quer fazer, saber aquilo que está dentro do teu âmago, do teu âmago, aquilo que você pode contribuir com a sociedade, melhorando a sociedade e também melhorando o seu nível de vida. Porque nada você faz só para você. Sempre tem o teu lado social. O empreendedor hoje tem acho que é o cara que mais tem o lado social de todo mundo. Porque é aquele que consegue dar emprego, que consegue gerar renda e consegue fazer com que a economia vire. Então, empreender é muito bom. Empreender é um negócio que está dentro da alma da gente e você tem que saber qual é aquilo que você tem em mente e correr atrás, não deixar que nada destrua o teu sonho. Porque não adianta você achar que você vai ganhar todas. Mas se você ganhar 90%, 80%, você está deixando um legado. Perfeito, perfeito. Bom, eu tenho uma coisa para dizer do nosso convidado. Eu acho que ele enganou a gente. Eu já sei o que você vai falar. Ele disse que não sabia ensinar. Ele fala que não é professor. Mas sempre os mais humildes, né, são os top da carreira. Né? A gente já sabe isso. Foi uma aula fantástica. A questão de não saber ensinar é que a vivência e o tempo de carreira vai deixando você mais falador do que executor. Não, mas Boa. Mais falador. Para mim foi uma verdadeira aula, acho que para a nossa audiência também, backstage, que está aqui com a gente assistindo ao vivo a gravação, também. Espero que vocês tenham gostado. É alguma coisa que a gente não preparou, uma coisa que saiu toda de dentro, uma coisa verdadeira, uma coisa que a gente procurou passar para que todo mundo tenha também aquela vontade e aquela gana de vencer. Para mim foi o mais próximo do perfeito possível. Quase. Foi ótimo, foi ótimo. E para mim ficou claro que o legado não está só na empresa, né? Mas sim nas famílias que permanecem unidas, firmes. E a Breton é prova disso, né? Uma história que começou com seu pai, passou por você e hoje continua levando esse legado através dos seus filhos. Espero que continue. Muito bem. Então, é inspirador ver como esse embrião lá atrás, né, juntou a união familiar, atravessando as gerações. Você já está vendo aqui a terceira e quarta geração fazendo uma preparação e se reinventando continuamente. Porque mais que móveis, mais que madeira, vocês constroem vínculos. E não são com as máquinas. Esses vínculos são com as pessoas, que as estruturas resistem ao tempo. E quando a gente fala de tempo, não é de chuva, não é de sol. É o tempo, que nós estamos falando de uma empresa de quantos anos? 58. 58 anos. Tem propriedade para a gente poder ouvir e interpretar esse sucesso. E falando em tempo, que todos nós possamos aprender, a obra mais duradoura que se pode deixar é justamente essa. Manter a família forte, unida e com um propósito de legado. E assim a gente mantém o nome da família do Marcel. Realmente. Muito obrigado. Muito obrigado pela A gente tem que agradecer aqui. Para mim, eu estou emocionado. Obrigado. Muito obrigado. Toda vez que a gente consegue trazer uma história dessa é fantástico. Espero que tenha sido também alguma coisa diferente para você, que está acostumado a estar sempre conversando com muita gente, participa dos podcasts. Eu espero que a gente também tenha entregado algo à altura
da aula que você deu pra gente. Eu espero que eu que tenha entregue ao teu público alguma coisa de valor, de essência e que continuem a trabalhar, a fazer, enfim, que a gente continue nessa toada da gente, né? Vamos e vai continuar. Parabéns pela tua história, pelo legado. Obrigado por compartilhar não só com a gente, mas a história com todo mundo aí, com a nossa audiência que está aqui assistindo, com o nosso backstage, né? E também tenho que agradecer aqui os nossos patrocinadores, né, amor? Audiaço, que é um parceiraço de MEG, que está presente aqui hoje com a gente. Também é uma empresa familiar. Também uma empresa familiar. Isso é uma conexão muito forte com os patrocinadores, tá? Direções, tá? RSF, que é a incorporadora que nos cede esse espaço maravilhoso. Todos eles empresas feitas por empreendedores e também com essa pegada familiar. Igualzinho. Agradeço a eles e a todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigado, tá, pessoal? Muito bem. Mais uma vez, obrigado. Valeu, turma, pela audiência. E a gente se vê no próximo Conversa Cara.